Olá, hoje vamos iniciar a nossa sistematização das experiências vividas durante esse semestre, do projeto que a gente fez em parceria com a Cooperfoz. Dentre essa sistematização da Cooperfoz, a gente teve um trabalho interdisciplinar com os acadêmicos Ana Carolina, Felipe Lemos, Gabriel Paganella, Guilherme Veiga, Juliana Anacleto, Cauê Marte, Maria Clara e Marilyn Lilian. Transformar lixo em recurso é inteligência ambiental. Falando um pouquinho da introdução, o trabalho foi realizado com a Cooperfoz, que é uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis e que fica localizada em Itajaí, Santa Catarina. Ela desempenha um papel fundamental na coleta seletiva e na triagem e no destino dos resíduos sólidos urbanos. Além de contribuir diretamente para a preservação ambiental, ela também promove geração de renda, inclusão social e redução de volume de resíduos enviados aos aterros sanitários. Dentro da disciplina de projeto comunitário, a gente realizou um projeto de extensão universitária durante a Semana do Lixo Zero. E ela teve o objetivo de ampliar a conscientização ambiental e valorizar o trabalho das cooperativas de reciclagem. A ideia foi ver de perto e entender como a cooperativa funciona, quais os desafios enfrenta e quais os impactos positivos ela gera na sociedade, aproximando também os estudantes da realidade local, incentivando práticas sustentáveis no cotidiano. Essa experiência contribuiu para transformar o que vivenciamos na prática em conhecimento crítico. E a escolha da Cooperfoz não foi por acaso. Ela representa um exemplo concreto de sustentabilidade comunitária e educação ambiental. Então, aqui eu apresento a ideia de sistematização da experiência. Eu vou falar de algumas pessoas importantes nesse processo. Em 2020, Carnucci ele fala da sistematização como um processo crítico que ajuda a analisar experiências e aprender com elas e melhorar as práticas. Já Rodrigues Souza e seus colaboradores, em 2019, ele lembra que sistematizar é também interpretar a realidade de forma crítica, articulando prática e teoria para transformar o social. E o Brin, em 2022, ele complementa isso dizendo que a sistematização ela gera novos saberes mais amplos e úteis para entender melhor os contextos específicos onde atuamos. Falando um pouco sobre a metodologia dialética, Amêndola, em 2013, ele vai mostrar como essa metodologia ela contribui na formação, destacando também a construção ativa do conhecimento na relação entre o sujeito e o mundo. E o Freitas, em 2021, ele retoma aquela tradição marxista para reforçar a dialética como método que ajuda a compreender e transformar contradições sociais, ou seja, não é só entender, né? É transformar aquela realidade. E para finalizar esse slide, eu entro na questão do trabalho coletivo, que o Cardoso ele fala em 2018, ele destaca que competências individuais podem se transformar em competências coletivas, favorecendo desempenho, união e fortalecimento da equipe. Já Lencioni, em 2015, ele complementa mostrando que um trabalho em equipe realmente eficaz depende da colaboração da comunicação e do alinhamento de propósito entre todos. Falando um pouco sobre a economia circular e cooperativismo, em 2023, o Morato, pelo sistema OACB, ele discute como a identidade do cooperativismo fortalece práticas de economia circular e de gestão sustentável. Ou seja, ele mostra. Espera aí que meu computador deu bug. Perdão.
Então, ele mostra como as cooperativas têm uma lógica que favorece o reaproveitamento de recursos e a sustentabilidade. Além dele, Almeida e Santos, em 2025, analisam tanto os impactos ambientais quanto sociais das cooperativas. E eles enfatizam que as cooperativas não só ajudam a preservar o meio ambiente, mas também promovem inclusão social, criando oportunidades e reforçando vínculos coletivos. No próximo ponto, eu entro dentro da interdisciplinariedade entre psicologia, arquitetura e fonoaudiologia, que eu acho que meus colegas concordam comigo, representa muito o nosso grupo, porque a gente tem gente aqui, tanto da arquitetura, quanto da fono, quanto da psicologia. Se tiver mais disciplinas, me desculpem. E aí eu vou falar sobre o Souza, que em 2022 ele revisa a psicologia e fonoaudiologia e como elas se integram na prática, mostrando que essa interdisciplinariedade melhora tanto a intervenção clínica quanto social. Em 2021, Fazenda reforça que a interdisciplinariedade favorece uma visão holística. Ela explica que quando diferentes áreas se unem, o conhecimento se torna mais completo e é possível compreender melhor os contextos sociais mais complexos quando se unem. Falando um pouco sobre a identificação e planejamento do nosso projeto, né? Como surgiu a ideia do projeto, então? Conduzido pelo professor, a partir das aulas, o grupo começou a pensar sobre a temática do projeto que envolvia a Semana do Lixo Zero em Itajaí. Então, a partir de conversas e discussões sobre possíveis temas, os colegas sugeriram abordar a reciclagem e as cooperativas envolvidas nesse projeto, nesses processos, né? Após essas conversas, a gente continuou e aprofundou sobre o tema sugerido, envolvendo a cooperativa Cooperfoss, que dá por ser aqui da região, fortalece as ações e as atividades propostas. Visando a relação social e ambiental, o grupo entendeu a necessidade da visibilidade do tema e escolheu como projeto, então, a divulgação desse conhecimento, por meio dos vídeos e de mídia. Com alguns ajustes feitos pelo professor, a ideia do projeto foi sendo trabalhada e consolidada. A parte de formar o objetivo e a proposta, então, os nossos objetivos foram sempre de disseminar esse conhecimento, né? Então, promover a conscientização e a educação ambiental para todos, destacar o papel fundamental da cooperativa e dar realmente essa força para eles, essa força que eles precisam. Mostrar como essas iniciativas contribuem para a redução de resíduos, né? E também sensibilizar a comunidade referente à importância dessas pessoas. E incentivar a população a participar desse processo, então, ajudar eles a realizarem esse trabalho. As nossas apostas foram a criação de mídia e conteúdo digital, utilização de diferentes canais de comunicação para realmente ampliar a disseminação dessa informação e a possibilidade do contato da população com esse processo. Então, a gente trouxe o gerente Jonatas para ter essa conexão com a população, criando mais esses laços que estimulam a população a adotar as práticas mais sustentáveis no seu dia a dia. O grupo, então, a partir desse projeto, ele se organizou com a orientação do professor, né? Nós nos organizamos de forma colaborativa, com as tarefas distribuídas entre os integrantes por meio de reunião online, chamada e mensagens, garantindo uma divisão equilibrada das responsabilidades e entendendo que cada um tem uma rotina, cada um tem outras responsabilidades fora da universidade. A gente estabeleceu prazos para não atrapalhar o processo um do outro, né? Então, cada etapa desse diagnóstico, até a fundamentação teórica, e todos os processos foram executadas por todos os membros, né? Ativamente, por andamento do trabalho. E além das reuniões
além de tudo isso, a gente executou algumas reuniões de alinhamento durante o percurso, principalmente antes de apresentações ou entregas de trabalho, para realmente evitar alguns erros ou melhorar o desempenho coletivo. Para a atividade em campo, então, o grupo entendeu que cada um tem uma responsabilidade, cada um mora num lugar diferente, não são todos que têm as mesmas possibilidades, e então todo mundo, dando seu melhor, conseguiu pegar para si algumas tarefas, e parte do grupo, então, realizou essa atividade de visita em campo. Agora a gente vai mostrar alguns pontos importantes sobre a visita física da experiência, a visita à Cooperfoss, né? A visita à Cooperfoss foi uma experiência muito gratificante e enriquecedora. Participamos entre algumas alunas, acompanhadas pelo professor José Matarese, que demonstrou grande respeito pelo trabalho dos cooperados, pelas alunas e também pelo Jonatas. O local da visita, ele fica numa área rural, em Itajaí, em um grande galpão, destinado à triagem de materiais recicláveis, coordenado pelo Jonatas. Fomos acolhidas com cordialidade e entusiasmo e iniciamos a visita em uma roda de conversa na cozinha, onde o professor apresentou os objetivos do projeto de extensão, e nele discutimos a importância da visibilidade do trabalho dos cooperados e a criação de vídeos educativos, a importância de podcasts sobre a coleta seletiva e o descarte consciente. Nessa conversa, a gente refletiu sobre a má separação do lixo doméstico e seus impactos, a reciclagem de embalagens mistas e a necessidade de educação ambiental nas escolas e famílias. Após a conversa, observamos todo o processo de triagem e a separação dos resíduos, que depois a gente vai apresentar as fotos posteriormente, com equipes bem organizadas e comprometidas. A visita proporcionou aprendizado técnico e humano, revelando o espírito de união, cooperação e propósito coletivo que move a Cooperfoss e transforma vidas por meio do trabalho e da sustentabilidade. O nosso produto final, né, que foi a entrevista e a videoaula com o Jonatas de Souza, foi com todo o grupo, né, e foi muito enriquecedora. Ela foi realizada durante a Semana do Lixo Zero, de Itajaí, com mediação do professor José Matarese e o entrevistado Jonatas de Souza, com a presença dos alunos da Univale e os convidados da comunidade. O objetivo foi aprofundar o diálogo do cooperativismo, sustentabilidade e importância do trabalho da Cooperfoss na comunidade, e onde o Jonatas, ele compartilhou a sua história de vida, né, a sua história de trabalho dentro da cooperativa, desde os primeiros anos até o reconhecimento municipal e estadual, onde ele pode abordar a organização interna e o modelo de cooperativismo horizontal, sem hierarquia de patrões. Ele destacou a importância da educação ambiental, das palestras em escolas, empresas e das parcerias comunitárias. Ele discutiu também os desafios enfrentados, né, que são as dificuldades financeiras, a falta de conscientização da população e a necessidade de mudança cultural. E ele comentou sobre segurança do trabalho e cuidados no descarte correto de materiais. E a atividade, ela promoveu reflexões sobre cidadania, inclusão social e sustentabilidade, conectando a teoria e a prática de extensão universitária. Durante a conversa com o gerente da Cooperfoss, o Jonatas, do nosso grupo, ele disponibilizou um link para ampliar a ação, né? Servindo como meio de controle da interatividade do público. Com 2 perguntas diretas, a gente pôde fortalecer o objetivo do nosso projeto e fazer com que o público refletisse sobre as atitudes relacionadas ao tema. Daí também, para melhorar o engajamento do público com o formulário, o grupo proporcionou a oportunidade da validação de horas de extensão, que foi com aproximadamente 40 pessoas acompanhando a conversa, porém apenas 23 responderam a pesquisa.
Entre essas respostas, temos 10 cursos diferentes, que constam ao lado ali, do lado esquerdo, se destacando a arquitetura e a psicologia. Nas interações, nos mostraram diferentes vivências e dúvidas do público. Então, a pergunta era: você separa de forma correta o seu lixo? Daí, abaixo, seguem algumas respostas de pessoas diferentes. Tentamos aqui em casa. Contudo, há dificuldades relacionadas a certos tipos de embalagem. E já outra pessoa falou: não, falta de hábito familiar. Já outra pessoa falou que sim, separa reciclável, não reciclável e orgânico. E também falaram que sim, na maioria das vezes, reciclável do não reciclável. Algumas respostas foram mais aprofundadas também, mostrando interesse de alguns com o assunto. Por exemplo, essa abaixo. Sim, inclusive o condomínio onde moro, o Viva Vida Itajaí, foi reconhecido com o selo social em 2024. Essa certificação demonstra o nosso compromisso com a responsabilidade social e ambiental, também por meio da separação correta do lixo. Resíduos orgânicos, como restos de alimentos e cascas, são separados dos recicláveis, enquanto os rejeitados incluem itens sujos ou sem reciclagem viável, como tecidos usados, fraldas e papéis engordurados. Deixe a sua pergunta que vamos responder na webconferência. A primeira: de que forma a separação do lixo contribui para o meio ambiente e para a comunidade? 2. Como as cooperativas de reciclagem podem se fortalecer e ampliar seu impacto social dentro do movimento Lixo Zero? 3. De que maneira devemos preparar nosso resíduo que vai para a cooperativa? 4. O descarte de pilhas e baterias, como funciona? 5. Comparado com o resto do mundo, como você acha que o Brasil está com o estado de padronização da reciclagem no país? 6. Qual a forma correta de descartar o vidro? O vidro quebrado, perdão. 7. Quais são as principais dificuldades que a Cooperfoz enfrenta para manter o engajamento da população na separação correta do lixo? E 8. Qual a maneira correta de cuidar do nosso lixo individual? A gente percebeu que na maioria das perguntas, a dúvida em situações básicas do dia a dia surgem e foram respondidas durante a nossa conversa com o Jonatas. A vivência junto com a Cooperfoz e o movimento Lixo Zero permitiu ao grupo transformar o olhar acadêmico em um olhar mais cidadão, compreendendo a integração do cooperativismo e da educação ambiental na construção de uma sociedade mais sustentável e inclusiva. O trabalho cooperativo funciona como instrumento de dignidade e inclusão social, e a educação ambiental é uma forma contínua que exige compromisso coletivo de todos nós. As dificuldades do grupo durante o desenvolvimento do projeto, com a conciliação de horários e afins, resultaram em aprendizado sobre organização e escutativa. O diálogo com o Jonathan mostrou que os catadores revelaram que a realidade de esforço, resiliência e valor ampliou a visão do grupo sobre a valorização humana. As ideias iniciais ganharam profundidade social e emocional, transformando-se em uma compreensão mais ampla sobre cidadania e corresponsabilidade ambiental. Os resultados demonstraram que a educação nasce de convivência e de exemplo. A experiência reforçou que a inclusão social está diretamente ligada à sustentabilidade e que o reconhecimento com os catadores é essencial. O conhecimento construído foi também intelectual quanto humano, transformando a vivência em um exercício de consciência coletiva nossa. Bom, aqui tem uma síntese dos resultados e aprendizagens que tivemos com o nosso projeto.
O projeto Cooperfoz permitiu a gente compreender de forma ampla a importância das cooperativas de reciclagem na promoção da sustentabilidade e na inclusão social. Então, por meio das pesquisas, entrevistas e o bate-papo de perto que a gente teve através do nosso podcast, o nosso grupo conseguiu identificar tanto os desafios da cooperativa, como a contaminação dos materiais, quanto as potencialidades, como a contribuição para a redução de resíduos, geração de renda e fortalecimento da economia circular. Quanto ao impacto do projeto na formação dos estudantes, acreditamos que foi gigantesca, pois o projeto teve grande impacto na formação acadêmica e pessoal dos estudantes, que puderam vivenciar na prática a integração entre diferentes áreas do conhecimento. O trabalho conjunto, desde o início até aqui, desenvolveu habilidades como empatia, escutativa, comunicação clara, trabalho em equipe e responsabilidade social. Além disso, possibilitou contato direto com uma realidade comunitária, aproximando os acadêmicos dos desafios ambientais e sociais locais, reforçando a importância da educação ambiental, contribuindo para a sensibilização coletiva em torno da sustentabilidade urbana. Aqui são algumas ideias e possibilidades de continuidade do projeto, né? Então, a primeira seria estimular novas edições do projeto em um formato presencial, com envolvimento de mais cursos na universidade, ampliando o impacto social e ambiental das ações. A segunda seria postar no canal do YouTube e continuar fazendo essa divulgação do material. Inclusive, essa ideia a gente já colocou em prática, o nosso grupo já postou, e seria com o tempo ir postando e divulgando. E a terceira seria trazer a roda de conversas, de pergunta e resposta em formato de live nas redes sociais, mensalmente, estimulando uma frequência dessa troca de ideias. E, por fim, uma breve reflexão sobre o papel da universidade na comunidade. Então, a universidade ela exerce um papel fundamental como agente de transformação social, e projetos como o nosso, da Cooperfoz, demonstram que o conhecimento acadêmico pode e deve ser aplicado para atender demandas reais da comunidade, saindo da nossa bolha individual e fortalecendo o vínculo entre teoria e prática. Ao incentivar essas iniciativas de extensão, a universidade contribui não só para a formação integral dos estudantes, mas também para o desenvolvimento sustentável, o empoderamento comunitário e a construção de uma sociedade mais consciente e solidária. Essas são algumas fotos que a gente selecionou, dentre várias, né, da visita à Cooperfoz. E foi um dia em que a gente pôde ter a vivência prática, né, a ver pessoalmente todo o processo. Lá a gente identificou, a gente pôde, depois da conversa com o Jonatas, a gente foi até o galpão, onde a gente visualizou o caminhão estacionado, eles retirando todo o material, duas pessoas selecionando o que ficava fora da esteira, o que subia na esteira. Ao subir da esteira, tinha algumas pessoas no andar de cima fazendo a coletagem, né? E, se eu não me engano, tinha 3 pessoas naquele turno, e elas selecionavam o que era de acordo com as sacolas, né? Depois descia algumas sacolas, eles separavam para a prensa e amarravam para os fardos para serem vendidos. E como mostra aqui nas imagens, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção foram a quantidade de cacos de vidro. Então, eles realmente precisam utilizar os EPIs, botas, luvas, senão eles acabam se machucando. Por isso, a importância, né, da nossa seleção de vidros dentro de garrafa PETs, né, da forma como a gente descarta, para que essas pessoas não se machuquem. E esse dia foi muito valioso, porque a gente pôde aprender, né, que a Cooperfoz, ela não é só uma forma de transformação ambiental, mas também um meio de trabalho para muitas famílias, né, que garante muito sustento. Então, ele também traz a inclusão social. E é isso, foi um dia muito bacana, acho que toda a equipe aprendeu.
O Tá microfone. sem microfone. Perfeito, obrigado. Então, conforme o Guilherme comentou no slide anterior, a gente teve um impacto muito grande de cursos como arquitetura e psicologia na nossa roda de conversa, né, com o Jonatas, e a gente conseguiu manter a quantidade de pessoas iniciais até o fim, de tão produtiva que foi. As perguntas as pessoas faziam aleatoriamente ali no chat e também já tinham feito através do nosso formulário, onde ali a gente teve um momento que o Jonathan pôde responder todas as perguntas. Então, nossos resultados foram muito positivos, a gente sentiu muito engajamento. Isso para a gente foi muito enriquecedor, porque esse projeto, durante o semestre inteiro, ele demandou que a gente tivesse muita atenção, que a gente tivesse tempo disponível para fazer ele, que a gente conseguisse se coordenar nos horários. Então, todo mundo aqui do grupo inteiro precisou se esforçar bastante para que a gente chegasse nesse resultado, né? Então, foi muito importante todo esse processo com a parceria que a gente fez com a Cooperfoss. E para você que está nos assistindo agora e tem interesse de ver a nossa roda de conversa com o Jonatas, vocês podem acessar direto pelo link da roda de conversa, que foi postado pelo professor José Matarese no YouTube, tá? Transformar lixo em recurso é inteligência ambiental. Então, vocês podem acessar no YouTube com esse título, esse tema, e aí vocês vão conseguir ali ver tudo que passou durante a nossa roda de conversa. Fazendo, então, a parte de considerações finais do nosso grupo, o projeto com a Cooperfoss, realizado dentro do Movimento Lixo Zero de Itajaí, né, foi uma experiência muito valiosa para todo mundo envolvido e mostrou, na prática, o quanto uma extensão universitária é importante realmente para essa validação social, individual e coletiva do grupo. A gente pode enxergar o quão pequenas ações podem gerar grandes transformações e dentro da comunidade isso fica muito mais evidente, né? Durante o processo, então, a gente conseguiu entender que educar para o meio ambiente não é só falar sobre reciclagem, porque reciclagem não é uma ação tão simples assim, e isso trouxe muito material para a gente poder falar e poder trabalhar, né? Porque no dia a dia as atitudes e as escolhas definem muito mais um fim de um processo do que a gente imagina. E essas cooperativas que realmente fazem esse trabalho que a gente muitas vezes não dá valor. A parte de sistematização da experiência, então, a gente conseguiu organizar tudo e vivenciar, refletir, né, sobre cada etapa. E a parte da entrevista, então, realmente trouxe essa parte do cooperativismo e trouxe essa visão social que muita gente não tem. Como grupo, eu acredito que todos aqui conseguiram evoluir muito, né, na questão de organização pessoal e responsabilidade para poder dar o seu melhor e entregar um trabalho em conjunto, um trabalho bom em conjunto, trazendo também a parte de responsabilidade e empatia, né, que a gente entende que nem todos têm as mesmas possibilidades, o mesmo tempo, a mesma rotina, e isso faz com que o nosso grupo tenha trabalhado de maneira muito eficiente e muito conjunta, né? E isso também, todo esse processo da Cooperfoss e trabalho em grupo fez o nosso grupo entender que a educação ambiental ela precisa estar presente nas escolas, né, e nas famílias. Cada processo que a gente foi fazendo, essa percepção foi sendo aumentada, né? Essa parte de aprendizado, convivência e sensibilidade tem que ser fortalecida e essa ideia tem que estar dentro das pessoas, tem que estar dentro da realidade e dentro do dia a dia. Essa nossa parte de projeto, de pesquisa, foi embasada em algumas frases, e uma delas que eu gosto bastante é essa: educar é semear com sabedoria e colher com paciência, e a mudança que você quer ver no mundo começa em você.
Isso diz muito sobre o que o nosso projeto quer passar, né? Não é com pequenas ações que... Minto. São pequenas ações que fazem a diferença no processo final, né? E essas ações são realizadas, estão dentro do processo da Cooperfoss, que realmente fazem a mudança dentro do nosso ambiente. E a mudança que você quer ver no mundo começa em você, diz também sobre isso, porque no exemplo do vidro, se a pessoa tivesse feito o descarte correto do vidro, o mundo, que seria a Cooperfoss, seria realmente melhor, né? As pessoas não precisariam estar trabalhando com essa preocupação, porque todo um processo tem sido feito de maneira correta, e a nossa conscientização diz muito sobre isso. A parte de mostrar que tem alguém fazendo isso e que nós podemos ajudar essa pessoa. E para finalizar, então, algumas referências que fortalecem esse nosso trabalho, que fazem, tornam um embasamento e as nossas análises um pouco mais palpáveis, né? Eu acredito que é isso. Nosso grupo está muito agradecido por toda a dedicação e todo o tempo que vocês também tiveram em nos acompanhar. E muito obrigado ao professor também, que pôde nos auxiliar nesse processo. Obrigada. Muito obrigado também. Obrigado.